a gente tem agora o conceito de derivada. Para a gente aprender derivada, primeiro a gente tem que fazer uma revisão de taxa de variação, que é o nosso vídeo anterior. Taxa de variação é quantas unidades de y varia de acordo com o x. Isso é o coeficiente angular da curva, da função. Esse conceito a gente vai aplicar para... Troca. Não precisa parar, não. Esse conceito a gente vai aplicar em derivada. Derivada é o quê? É a taxa de variação, só que ao invés de ser na curva, é em um ponto só. Nós temos que, nesse gráfico aqui, uma reta secante S. Essa reta secante S e a reta tangente, nesse ponto aqui. Nós podemos perceber que quando o x vai se aproximando do x0, a variação de x tende a zero. Então, esse ponto aqui, ó, ele vai descendo, descendo, até se aproximar de A. Ou seja, o ponto B tende a A, assim como a reta S tende à reta tangente, que vai encontrar em um ponto só, porque vai encontrar em um ponto só. Então, ΔX tende a zero. E o que isso significa? Que quando x tende a zero, nós temos o limite da taxa de variação, que é y menos y0 sobre x menos x0. Isso é coeficiente angular. A gente está fazendo isso para descobrir quanto que é quando ele está tendendo a um ponto só, na tangência. Então, limite, quando variação de x tende a zero, é f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Isso, transformando aqui, ó, nós temos que ΔX é x menos x0. Então, x é ΔX mais x0, substituindo aqui. E menos f de x0 sobre ΔX. Então, para a gente calcular o valor da derivada em um ponto, qual que é a taxa de variação do ponto? Nós chamamos de f' de x0 igual limite com ΔX tendendo a zero. F de x0 mais ΔX menos f de x0 sobre ΔX. Nós temos casos particulares também, quando a derivada não existe. Nesse caso aqui, a função ela vai para outro lugar, ou seja, a gente não tem uma reta tangente a essa curva para determinar a sua derivada. Ou então, nesse caso aqui, quando ela é descontínua, a gente também não tem uma reta tangente a essa função. E esse outro caso é quando a reta tangente a uma função qualquer, ela é paralela ao eixo y. Não tem como você determinar qual é a derivada dessa função, porque se derivada é a taxa de variação em um ponto, taxa de variação é coeficiente angular. E o coeficiente angular é tangente. O ângulo que nós temos formado aqui é 90. E tangente de 90 é infinito. Então, não temos como definir a derivada desse gráfico. Pronto. E aí, gente, beleza? Aqui a gente vai dar continuidade na derivada, só que resolvendo agora alguns exercícios. A gente vai fazer os exercícios utilizando a sua própria definição. Então, olha o seguinte exercício. Usando a definição, calcule a derivada da função. Bem objetivo. Você tem a função f de x é igual a 3x mais 1.
Beleza? Primeira coisa que a gente vai fazer, escreve a fórmula da derivada. F' de x é igual ao limite, lembrando que a variação de x vai sempre tender a zero, beleza? Então, você tem aqui o limite de f de x, lembrando que isso daqui tudo é x, por quê? Porque a gente tem que variação de x é igual a x menos x0, correto? Logo, x é igual a variação de x mais x0. Só passando isso daqui para lá, beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui f de x menos f de x0 sobre a variação de x. O que a gente vai fazer? Primeiro, vamos resolver a variação o f de x, beleza? Aqui a gente tem que o f de x é 3x mais 1, certo? Então, eu vou substituir esse valor aqui que a gente encontrou na própria função, beleza? Então, eu tenho que 3 vezes x0 mais variação de x mais 1, beleza? Vai ficar dessa forma, 3x0 mais 3 variação de x mais 1. Se for melhor o caso, você pode colocar variação de x com uma outra incógnita, beleza? Talvez confunda esse x aparecendo. Não me incomoda, eu não vou mudar, beleza? Mas em alguns exercícios você pode observar algumas resoluções, alguém substituindo essa variação de x por h, por exemplo, tá? Vamos continuar. Resolvendo esse aqui é o f de x0, ou seja, quando x vale o x0, você vai ter 3x0 mais 1, normal. Colocando esses dois resultados na própria fórmula, nós vamos ter 3x0 mais 3 variação de x mais 1, menos isso daqui tudo. Lembrando que é menos tudo, por isso que ficou negativo tanto o primeiro quanto o segundo. É como se o menos estivesse multiplicando isso daqui, beleza? Então, a gente tem menos 3x0 menos 1. Cortou, 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 cortou. Ficou apenas f', ou seja, a derivada do x é igual ao limite de 3 ΔX sobre ΔX. Ou seja, limite de 3, sendo que o delta tende a zero. A gente tem uma limite de uma constante. Como a gente já aprendeu, a limite da constante é a própria constante. Agora, vejam esse outro jeito de resolver o exercício, também utilizando a definição. Determina a derivada da equação fx. Você tem aqui a equação x0, tá? Nos pontos, era nos pontos, só que eu só resolvi a letra A, beleza? No ponto 3. Então, vamos lá. Quando x vale 3, a gente tem que vai dar quantos? Aqui vai ficar 3 ao quadrado mais 3. 9 mais 3, 12. A gente tem que f3, então é 12, beleza? Vamos seguir. A gente vai ter aqui, olha, f de x é igual ao limite. Eu copiei a fórmula novamente, beleza? Mas eu sei que esse valor aqui, ó, o f de x, tá o quê? O x é 3, esse valor aqui vai ser 12. E esse valor aqui, qual que vai ser? A gente vai olhar o seguinte, o f sendo que o f é x0, vai ser o próprio x0, certo? No lugar do x, colocando aqui na fórmula. Porém, a gente tem que a variação de x não é isso? Como a gente fez antes com o x, a gente também pode fazer com o x0. Passando de lugar, isolando ele, a gente acha que x0 é igual a x menos a variação de x. Então, eu vou resolver isso daqui utilizando esse valor para o x0. E vou chegar no seguinte resultado, que eu vou pegar isso daqui e substituir na minha fórmula, beleza? Dessa maneira aqui, ó, vou tacar tudo aqui. Lembrando de novo, do negativo vai aparecer o valor em parêntese. Então, ele vai ficar menos, mais e menos. Cortou 12 com 12, eu coloquei o ΔX em evidência para cortar com o denominador. E eu vou ter que a derivada do x vai ser igual ao limite de menos a variação mais 7. Tal que a variação vai tender a zero. Olha que interessante, a variação está tendendo a zero. Ou seja, esse valor aqui está tendendo a zero. Então, a gente tem que a nossa derivada vai ser 7. Tudo bem? Muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo.